Boa noite, Ana Luísa. Nem botou boa noite, já estou dando. Viu? Firmemente na frente. A gente vai entrar. Regina Maria Cardoso Freitas entrou. Boa noite. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos vendo aqui a parte toda do cronológico, né? Que no fundo é um pouco de história sobre a vida e obra do Messias, né? E essa obra em relação mais aos ensinamentos, né? Bom, então é esse aqui que nós vamos tratar. 1940, tá vendo? Eu fiz até... Está tudo aí até 1946, mas eu já fiz outros também, já está feito, mas tem uns lá no final, ainda não fiz ainda. Bom, eu já vou direto para a parte do... Você tocou aí. Hein? Não, você tocou aqui e apareceu um negócio na tela. Eu acho que está certo agora. Bom, eu vou fazer até o seguinte. Por que tem 2 ensinamentos apenas? Aí, em 1940 só teve 2 ensinamentos. Qual é a razão disso? Então, alguma coisa, não? Pois é. Até é bom a gente logo assim, mas tem 2 ensinamentos só tem 2. Eu acho que em vez de ler inicialmente o ensinamento, basta ler, olha só. São 2. Quer ler? Você gosta de... Posso ler. 2. A apreciação das virtudes e a passagem. Olha só. Só esses 2, hein? Apreciação das virtudes. Meu propósito é orientar o homem da atualidade sobre a apreciação das virtudes. Concretamente, virtude significa não frequentar locais suspeitos, investir fundos em prol da comunidade, ajudar os pobres, servir às boas causas e professar a fé. Também significa divertir-se na companhia dos familiares, assistindo a sadios espetáculos cinematográficos e teatrais, e participando de excursões e viagens. Tal modo de vida une os membros da família. A esposa respeita o marido e lhe agradece os cuidados. Os filhos são resguardados do mau caminho. A preocupação financeira diminui. Preserva-se a higiene e estimula-se a saúde. São estas coisas que asseguram vida longa, dias alegres e boa disposição de espírito. O famoso milionário Kihachiro Okumura, da era Meiji, afirmou: se quiserem ter vida longa, não façam dívidas. É algo que eu também recomendo, pois durante 20 anos as dívidas foram motivo de sofrimento para mim. 5 de setembro de 1940, tradução em Mokichi Okada, Manual de Estudos. O outro ensinamento se chama passagem. Normalmente, após a morte, os espíritos permanecem na casa em que viviam por um período de 49 dias. No 50º dia, dirigem-se ao lugar que lhes foi indicado. Geralmente vão para os templos. Se em vida eram shintoístas, dirigem-se a um templo shintoísta ou a organização a que pertenciam. Se foram sepultados no templo, devem permanecer lá temporariamente. Passado algum tempo, dirigem-se à seita que seguiam durante a vida terrena. No entanto, os espíritos dos descrentes devem permanecer nos templos por um longo período. Aqueles que pensam que ao morrer viram fumaça, não podem ficar nos templos e vivem vagando no espaço. Ficam perdidos no plano intermediário,
também chamado de encruzilhada dos 6 caminhos. Por se tratar de uma encruzilhada, podem ir em todas as direções. Palestra, 9 de novembro de 1940, tradução em A Vida Eterna. No mundo búdico, há o inferno, reino subterrâneo e o jardim das delícias. No mundo divino, existe o paraíso, sendo esses os locais onde os espíritos se aprimoram, ou seja, onde são submetidos a um processo de purificação. Os pecados não são eliminados, se não passarem por sofrimentos. Palestra, 9 de novembro de 1940, tradução em A Vida Eterna. Tem mais atrás? Não. Então você vê, né? E é a apreciação das virtudes. Muito legal esse. Você repara só, hein? As coisas que nós estamos fazendo têm significado com isso. Ele fala assim, ó, também significa divertir-se nas companhias dos familiares, assistindo a sadios espetáculos cinematográficos e teatrais. O que nós estamos tentando fazer para as pessoas? Apresentando filmes bons para as pessoas verem. Eu estou falando assim, já falei, em por favor, vou suplicar. Vejam isso, sujeito. Vejam o que eu estou botando que é de boa qualidade, cara. Porque assim, você vê, como é que a pessoa se purifica? Purifica pela verdade, bem e belo, né? Pelo bem todo mundo conhece, praticando virtudes, é isso aqui, né? Agora, pela verdade, o que é? É você, se você não entra pela verdade, você purifica pelo sofrimento. E, finalmente, o último, que é o mais agradável, que ele fala, é apreciando o belo, cara. Verdade bem bela, é o belo, cara. Não perde isso. Vá pelo belo também. Não fica só no jurei, não. Vai pelo belo. Então, você vê que ele diz aqui, ó, espetáculos cinematográficos, teatrais, né? Bom, e a passagem, todo mundo já conhece isso aí e tal. Então, por que ele só falou esses dois? Vamos lá agora, quer ver? Vamos dar um pouquinho. Isso aqui é vida e obra do Messias. Um pouquinho da vida dele. Nessa 1940, né? 1940. Detido pela delegacia de Tamagawa e ocorrendo a extinção das atividades de tratamento, impediu ele. Empenha-se a partir dessa época na formação de discípulos. Entendeu? Os interrogatórios feitos ao fundador, com ele atrás das grades da delegacia de Tamagawa, o fez prever que seria proibido de exercer suas atividades. Olha o que ele mesmo escreve. Se por causa disso eu for processado pelo crime de infringir as leis da medicina, ser-me-á totalmente impossível continuar com o meu trabalho. Por isso, a partir de hoje, vou abandoná-lo. Então você pensa, o que ele estava fazendo, ele não fez mais. Não podia fazer mais. Ele estava sendo até preso. Então como é que ele ainda vai escrever alguma coisa? Poucos dias depois, talvez indignado por ter sido passado para trás, o delegado sentindo assim, né? Intimou Meixo Sama a comparecer novamente à delegacia e mandou que fizesse promessa por escrito. E Meixo Sama fala assim, e o escrito era esse: pelo resto de minha vida, jamais voltarei a praticar a terapia. Olha a época que ele estava vivendo. Explicando o significado da ocorrência, deixa a terapia para encargo dos discípulos. Aí ele fala assim, para atingir esse propósito, eles lutam incessantemente com as divindades. Essa é a realidade do mundo espiritual que se reflete no mundo material, e por isso este é um mundo diabólico, como podemos constatar. Para um pequeno bem, surge uma ação contrária praticada por um demônio de pouca força. Para um grande bem, surge a ação de um demônio muito poderoso. Assim, a Igreja Messiânica Mundial vem enfrentando contínuos obstáculos provocados pelo chefe do mundo satânico. Sendo ela, a Igreja Messiânica Mundial, a mais elevada de todas as religiões que já existiram desde o começo da história, aquele mundo está em pânico. E ele analisa assim o acontecimento. Meixo Sama, né?
Espiritualmente, significava que eu havia subido mais um degrau, e por isso fiquei contente. Em verdade, até então, meu trabalho estava limitado ao tratamento. Em outros termos, era trabalho corporal, como a de um soldado na frente de batalha. Então, ministração de Jorei é um soldado na frente de batalha. É cuidar do tratamento, é uma coisa mais limitada ao trabalho corporal, cansa. Né? De Daisan, a esposa dele, complementa, olha só. Embora ele, Meixama, né, o marido, tivesse assistentes e auxiliares, o programa pessoal era muito pesado. Meixama frequentemente ficava sem almoçar. Com o correr do tempo, foi se evidenciando uma fadiga cada vez mais forte. E não somente eu, mas todos nós estávamos preocupados com ele. Um dia, quando voltou do Fujimen, seu local de trabalho de onde se avistava o Monte Fuji, tendo apenas ingerido uma xícara de saquê, um vinho de arroz, ficou terrivelmente pálido e sofreu uma crise anêmica. Depois desse fato, começamos a pensar que alguma coisa precisaria ser feita para aliviar o ritmo de suas tarefas. Também ouvimos comentário de que a prática terapêutica poderia ser proibida. Por isso, resolvemos desistir dela com um meio preventivo, anunciando a cessação de nossas atividades às autoridades locais. Foi uma surpresa para a polícia de Tamagawa, mas nossa decisão foi aceita sem comentários. Tal decisão causou grande reviravolta nas atividades de Meixo-sama. Porém, nós consideramos como excelente e oportuna, não só pelo desenvolvimento futuro de sua missão, bem como pela preservação de sua saúde. Depois da interrupção de sua prática terapêutica, Meixo-sama dedicou-se à formação de missionários que auxiliaram no futuro da grande missão e também pinturas de desenhos de Kanon. Olha só, o problema é o seguinte, eu mesmo... Essas coisas são complicadas, não são simples de... acho que foi ontem até, não sei se vocês lembram que minha esposa falou assim, está preocupada comigo. Eu registrei o que ela falou, né? Porque eu sou uma pessoa que eu estou acordando 3 horas da manhã, 1h30 da manhã. Quer dizer, eu tenho dormido muito pouco para dar conta de fazer essas coisas, né? Então, por um lado, eu sinto que é complicado, eu não posso ficar vivendo assim, mas por outro lado, eu estou servindo. Então, eu não estou sentindo nada, entendeu? Estou dormindo pouco e tal, só que aí eu como, para suprir a falta de energia do sono, eu como. E aí, agora eu vou entrar na dieta. Não estou gordo, mas não, mas tem que tirar um pouco a barriga, aquelas coisas que todo mundo sabe, né? E vou fazer isso. Quer dizer, mas você vê que, se você comparar, você vê que o Meixo-sama fez a mesma coisa. Ele entrou num estado de anemia, né? Quer dizer, ele entrou num estado de esgotamento. Então, a gente se bobear, a gente entra realmente nesse estado, né? Então, por isso que agora eu vou tentar fazer... Bom, mas aí o que a Kyoshi-sama, que é a filha dele, o que recordou? Assim, no início, quando o lado espiritual ou religioso tinha que ser escondido, e o trabalho de Meixo-sama era apresentado somente como uma atividade terapêutica, porque se ele dissesse que era religioso, ele ia entrar em conflito com o shintoísmo. Pensar que nós estamos na guerra, hein, cara? Não estamos de brincadeira, não. O shintoísmo era a religião oficial, né, do imperador. A entrada da frente da casa principal ficava tão cheia de sapatos de madeira dos pacientes que dificilmente encontraria um lugar para um passo. Todo mundo sabe que o japonês entra na casa descalço, tal, deixa o calçado na entrada, né? Meixo-sama ficava ocupado, ministrando jorei desde a manhã até a tarde. Frequentemente, quando estava muito ocupado, não tinha tempo para almoçar. Com o pôr do sol, o número de sapatos ia gradualmente diminuindo. Quando o último par havia partido, nós nos sentimos aliviados e corrimos para o quarto de Meixo-sama,
Ali nós o encontramos ainda ocupado, ministrando Jorém seus assistentes. Não me recordo quando o quarto de tratamento, que sempre estiveram cheio de pacientes, começou a ficar vazio. A sua entrada também ficou deserta, somente com poucos sapatos abandonados. Isso continuou até que um dia Nidai Sama nos disse, é que hoje Sama, filha dele, está falando, Nidai Sama então disse para os filhos, vocês não terão mais doces como antes. Tenham paciência, por favor. Soubemos então que Meixo Sama tinha sido proibido de fazer tratamentos. Depois disso, Meixo Sama passava a maior parte de seus dias desenhando quadros de Kanon no seu quarto particular. Como esse quarto estivesse exposto ao sol do oeste, frequentemente, porque o sol do oeste pega pelas costas, ele frequentemente transpirava nos ombros e nas costas. Ele continuava dando seus passeios diários, principalmente sua volta costumeira da tarde, mas frequentemente, durante o dia, ia longe, até o rio Tamagawa. Estando pressionado pelos pagamentos da casa, com a responsabilidade de manter tantos servidores e tantas crianças, em que pensava, ela pergunta, em quem pensava tanto durante esses passeios, agora que o tinham privado do seu trabalho? Um caso engraçado que aconteceu foi que a esposa de um ministro não é ministro da Igreja Messiânica, não, ministro de Estado. Ministro do Japão. Lá do Japão. Ela continuou indo receber Jorei. Aí um policial que há muito tempo vinha vigiando a casa ficou desconfiado. E certo dia seguiu de mansinho até a mansão onde ela morava. Lá havia um guarda na entrada e o policial pensou, não há dúvida de que ela é suspeita. Até a sua casa está sendo vigiada. Então, ele perguntou ao colega, quer dizer, o guarda lá de segurança, quem é a mulher que entrar nesta casa, que acabou de entrar nesta casa? Ao que o policial respondeu, com um olhar indignado, veja lá como você fala, hein? Saiba que ela é a esposa do ministro. Assustado, pediu-me desculpa e foi embora de mansinho, muito temeroso. Outro caso, o orador. Cuidado! Aí o Meixo Sama, não se trata de religião. Então, por que pendura a imagem de Kanon nesse lugar, se não é religião? É que na hora de aplicar a terapia, há casos em que a pessoa fica nua. Portanto, como o homem tende a ter maus pensamentos, penduramos na parede a imagem de Kanon para que isso não aconteça. Então, nesse tempo, eu estou te dando assim, exemplos, né, até a esposa do ministro é perseguida, quer fazer o tratamento, o pessoal está atento a tudo, por isso que ele não pode escrever. Então, nesse tempo, evitava-se reunir muitas pessoas no Rosançô, promovendo jantares, criar oportunidades para ouvir os seus ensinamentos com tranquilidade. Quer dizer, faziam lá uns começos, uns almoços, vai mandar o pessoal ir, um jantar, mandar o pessoal ir lá e falar os ensinamentos, mas não era escrito. Entendeu? Nidai Sama, escrevendo sobre a autodisciplina, parece lembrar como seu esposo fazia para aprender nestas horas difíceis. Olha o que a Nidai Sama fala. Para você que acredita no plano de Deus, se deseja ser seu efetivo instrumento, é importante ter o desejo de sempre aprender. Por favor, pessoal, não perca essa ideia de querer aprender. Faça esforço, tire algumas coisas. O que nós estamos fazendo aqui, procura acompanhar, se esforce. Eu sei que às vezes é difícil para alguns, que às vezes trabalham nesse horário, está cheio da condução, não sei o quê, mas vá no altar, ou vá no seu altar, ou no altar da igreja, pede a Meixo Sama, esse Meixo Sama eu quero aprender. Se não for comigo, vai ser com outro, entendeu? Mas se coloca nessa posição, olha lá continuando. Não importa se frequentou ou não um curso superior, você poderá sempre aprender mais. De que maneira? Assistindo conferências, ouvindo rádio, televisão e música, lendo jornais, revistas, livros e assistindo filmes. Eu estou proporcionando isso para vocês, cara. Vocês podem assistir filmes, eu estou indicando. Vocês podem ler, tem várias coisas para ler.
né, para assistir conferências, ouvir coisas, põe nesses negocinhos de ouvido aí, esse troço assim, vai, né, copia aí, copia na palavra, acho que, sei lá como é que usa. Faz download isso aí, já vai escutando. Não perca essa oportunidade, cara. Não perca. Peixe Sama constantemente atualizava seus conhecimentos por esses meios. E assim, em nenhuma época ficou totalmente inativo, mesmo que permanecesse a maior parte do tempo em casa. Então, o que foram registrados? Esses dois ensinamentos. E eles estão ligados a quê? Ao mundo e ao homem. Ao mundo, que é o mundo espiritual, o mundo que é o da passagem. Aquele ensinamento você leu sobre passagem. E do homem a questão da apreciação de virtude. Tá? Bom, aí eu coloco assim, ó, vamos abrir uma exceção. Pelo número pequeno de ensinamentos, que são 2, né? São 3, mas não é repetido, deste ano, e ao invés de pôr um ensinamento destacado, porque eu vou destacar um dos 2, então eu já li logo os 2, tá certo? Se releva a sua problemática de ter cuidado com a administração de Jorei diante das autoridades que proibiam tal tratamento. Então vamos ver um pouco disso, né? Então vamos lá. Uma senhora cujo seu marido era alto funcionário da Marinha narra o que aconteceu consigo. Olha como foi bacana. Esse fato ocorreu em 1940, quando fui pela primeira vez solicitar a Jorei a menstruação. Ele me olhou por algum tempo e disse: "Você parece ser muito forte, pois continua viva, embora seu corpo esteja carregado de toxinas. Recuso-me a ministrar-lhe Jorei, pois você tem bastante saúde." E a mulher, não conseguindo entender direito o significado destas palavras, ela falando, né? Perguntei: "Como o senhor diz que estou cheio de saúde se os médicos disseram que só tenho este ano de vida por causa de tuberculose intestinal? Eu até já cheguei a fazer testamento." Então, ela falando, né? Meixo Sama apontou para mim uma xícara cheia de café e disse: "Da mesma forma que esta xícara está cheia de café, seu corpo está cheio de toxinas. Se eu lhe ministrar Jorei, elas sairão do seu organismo mesmo contra a sua vontade. E se elas saírem, seu corpo não vai resistir. Assim, eu acho melhor deixar do jeito que está, e por esse motivo me recuso a ministrar Jorei." Aí ela fez uma outra pergunta para ele: "Mas por que o senhor ministra Jorei em outras pessoas e se recusa a ministrá-lo somente em mim?" Então ele respondeu: "Essas pessoas, além de serem do povo, já foram desenganadas pelos médicos. Sendo assim, mesmo que permaneçam aqui, não nos trarão nenhum problema, enquanto que o grupo social a que a senhora pertence, que são os militares, né, poderá causar-nos muitos transtornos. Se por acaso a senhora vier a falecer, será motivo para noticiar nos jornais. Para salvar apenas uma pessoa, apenas uma vida, mesmo que se trate de pessoa de alta sociedade, que goze de grande prestígio, vou ter de arriscar a vida de dezenas de pessoas. Por isso, eu me recuso a ministrar Jorei." Mas ela insistiu: "Não há perigo, Meixo Sama, de que eu lhes cause esse tipo de transtorno, pois já fui desenganada pelos médicos e até cheguei a fazer testamento." Diante disso, Meixo Sama cedeu e ela então começou a frequentar todos os dias a sua casa para receber Jorei e a vida foi prolongada, né? Então ela sobreviveu. Bom, para dar em 1940, não gastei nem meia hora, porque realmente é curto, né? Mas estou aberto aqui para, se alguém tiver. Deixa eu ver aqui só. Se alguém tiver alguma questão da passagem. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, né? Dá um tempinho assim, porque às vezes você vê aqui para baixo. Enquanto eu vou falando outras coisas, né? Se alguém quiser ainda. O problema é que amanhã, então,
Eu acho bom vocês não perderem. Amanhã são 2. Amanhã é o jogo do Flamengo, não pode perder nada mesmo. Flamengo e Grêmio, Mengão 3-0. Essas interferências no espírito do secundário é fogo. Você vê o seguinte, né? Amanhã eu vou fazer em 2 dias, amanhã e depois da manhã, vou fazer uma introdução sobre a minha memória em termos musical. Eu já fiz em política, estou fazendo em literatura e estou fazendo no cinema. Então agora eu resolvi fazer essa também na musical. Vou começar com essas 2. Como o meu tempo está todo esgotado até o início de fazer quase todo dia não, todo dia mesmo fazer atividade, então não tenho tempo para continuar assim desenvolvendo além de uma introdução da questão da música, né? Mas não percam não, cara, porque eu vou dar uma ideia, né? Vou até buscar alguns trechos de música, vão se acostumando com isso, eu vou tentar me esforçar ao máximo para tentar passar essas coisas para vocês, né? Mas agora, no ano que vem, aí eu vou fazer pelo menos, no mínimo, uns 6 encontros mostrando a música, desde a barroca, a música toda que tem, até a moderna e tal, por fazer esse esforço, né? Bom, e além do mais, quer dizer, amanhã é um dia completamente especial para mim, né? Ele esquece todo ano, esse ano está lembrando, nem sei porquê. Para encher o saco. Mó farofeiro. Encher o saco. Mó farofeiro esse cara. Encher o saco. Ela faz 60 anos. Não, faço não. Ele está querendo aumentar a minha idade, sacanagem. Ela está perto. 58. 58, para ser exato, 58 anos. Então vai ser um dia especial, a gente vai até almoçar fora, vai botar a mesa lá fora, né? Meu pai que dizia isso. Bom, então vai ser esses 2 dias, depois... todo dia vai ter uma coisa bacana, cara. Na quinta-feira... Amanhã são 2 coisas bacanas. Quinta-feira, por exemplo, a gente vai dar continuidade àquele da religião. Não, quinta não. Quinta é a música. Quarta e quinta é a música. Sexta-feira a gente vai dar uma fechada ali na questão da religião. Nós já cuidamos, né, do espaço e do tempo, agora vamos cuidar da natureza, do homem e tal. Vai ser bacana, vai ser muito bom. Depois vamos para a literatura, vamos começar a falar um pouco sobre a parte histórica para chegar a ver. E domingo vai ter o filme do Portão de Jerusalém, né? Portão de Jerusalém. Tem que né? ver. Mânica vai ser, eu tinha falado errado, Mânica vai ser no dia outro 3. domingo. Tal, né? Agora, enquanto não tem ninguém, eu vou falar uma outra coisa aqui. Deixa eu correr aqui para ver se alguém falou alguma coisa. Não, se falar, entra para mim. Acho que não, né? Não. Não. Tá, ela está acompanhando aí. Pessoal, tem coisas que eu não vou falar, que está acontecendo de positivo, mas eu vou deixar para uma outra ocasião, né? Porque não só está acontecendo comigo, está acontecendo com outras pessoas, coisas positivas, boas de ser narrado. Mas a gente está namorando a ideia de novo, né? Quer dizer, a gente não abandonou essa ideia. As pessoas vão procurando se inscrever no site que a gente está criando, que é o Voz Messiânica. Eu vou explicar mais uma vez a razão. A gente está numa dúvida. Hoje mesmo eu telefonei para o João está com problema sempre de telefone agora, tem um pessoal perseguindo ele. O problema é o seguinte, é que... Pessoal de telemarketing, né? Porque isso persegue todo mundo, né? O problema é o seguinte, eu queria até fazer uma pergunta para ele, que eu botei 2 postagens, e ele respondeu a segunda, João. E a primeira, se não me engano, eu acho que nem ninguém que entrou nessa postagem. Então a gente já está desconfiado, porque que às vezes o que está acontecendo? Tem coisas que a gente fala que é o costumeiro, o que é? As pessoas não têm foco, as pessoas se perdem logo, as pessoas trabalham muito, as pessoas
sei lá, não tem tempo, as pessoas não querem um monte de negócio de pessoa, 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 pessoa. Isso é verdade. Só que tem uma outra coisa que está acontecendo que a gente não domina, que é essa inteligência artificial que eles estão usando aí, parece que estão usando, que assim, eles distribuem para onde que vão as nossas postagens. Então pode começar a acontecer, essa postagem que eu botei, eu não vi ninguém fazendo, o que é que está vendo? E o João respondeu a segunda, não sei se ele viu a primeira, por isso que eu queria conversar com ele, que eu estou de olho de pista de investigador, entendeu? Eu quero saber o que está acontecendo. Se for a inteligência artificial, quantos por cento que é dessa confusão, por isso que a gente está querendo criar para as pessoas ficarem dentro do site da Voz Messiânica, lá a gente vai ter controle das coisas, então a gente pode fazer um melhor trabalho, entendeu? E lá dentro, não perca, eu já falei para você, vou só repetir, no dia 5, acho que é dia 5 de novembro, eu vou falar, porque muitas pessoas começaram a me falar coisinhas, né? E eu tentando reunir isso aqui, eu botei numa palavra, que eu não sei se é melhor, mas botei assim, poderes na sociedade. Dia 9. Isso é dia 5 que eu vou fazer essa palestra. Tá. E vou deixar 12 pontos para a gente pensar sobre eles. Mas, logo depois que eu acabar a palestra, eu vou botar a minha contribuição a respeito desses 12 pontos. Já fiz o livro para isso aí. Quer dizer, o livro da palestra é outro. Isso aqui é do debate, tá vendo? Esse aqui, a palestra não sei onde está. Isso aqui, ó, tá vendo? Eu já essa contribuição que eu vou deixar. Aí o que acontece? No dia 9, como ela falou lá, sábado, eu vou abrir, vou fazer no nosso local, que já não é virtual, é um local. A gente vai reunir algumas pessoas e vai botar isso para fora. E a gente vai, então, cada uma das pessoas convidadas, elas vão lá e começam, ou lendo o que eu escrevi, comentando, concordando, discordando, ou então trazendo coisas novas, não sei o quê. Nós vamos abrir um debate, entendeu? Então, acho que vai ser uma coisa rica, quer dizer, para a gente. Mas essas coisas eu quero fazer na Voz Messiânica, entendeu? Eu estou bolando, vamos ver se vai dar certo. Assim, mais uma vez vou tentar. Até conversei com o Flávio hoje. Se, Flávio, você gosta da agricultura, então você começa a pensar sobre essas coisas, articular o que você faz com o negócio de mexicama e tal, e põe isso aí para os outros. Né? Por exemplo, o João gosta de negócio de política, ele ficou oriçado com isso, bota aquilo lá. Né? A Ana Messiânica, agora nós estamos... Eu não falei isso para ela, mas eu sei que ela gosta do Jorei, então coloca as coisas do Jorei lá, entendeu? A minha esposa adora a questão do belo, ela faz equipando, ela faz tudo, ela fica vendo filmes sobre esse negócio de arte aí, ela é com ela mesmo. É que ela está meio avaliada com a vista, mas ela vai fazer operação aí, já. Vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Então a gente vai montando uma equipe aos poucos, e nessa Voz Messiânica a gente vai botando essas coisas todas. Eu quero chegar às 18 áreas de conhecimento, botando, alimentando lá, entendeu? E vou abrir um espaço, porque o que está acontecendo com a gente são experiências de fé, que a gente já chegou à conclusão que as pessoas não catalogam as coisas que estão acontecendo. Então, como estão acontecendo coisas com a gente, então a gente vai botar por escrito, para as pessoas terem acesso, entendeu? E aí, se for chegando mais coisas, a gente vai, pronto, divulga essas coisas. É uma responsabilidade, é uma contribuição que a gente quer fazer, entendeu? Mas aí foi sendo feito nesse local fechado, para essas pessoas que querem realmente ir para frente, estão comprometidas com isso, né? Então é isso que nós estamos querendo pegar. Porque essas pessoas comprometidas é a mesma coisa do Fábio, que ele não está hoje, não sei, deve estar trabalhando. O Fábio chega e diz, estou mandando para 20 pessoas. É isso que nós temos que fazer, cara. Não pode ficar experimentando, porque a gente mesmo, se a gente conseguir botar aí, sei lá, 10 pessoas,
10 pessoas, se cada uma pessoa pegar 20, já são 200 pessoas, cara. E aí vai alimentando, vai daqui a pouco, se cada desses 200 botar, sei lá, se já botar 10, não botar para 20, mais 10, já dá 2.000 pessoas, entendeu? Isso vai rápido. Mas é preciso pegar as pessoas que têm realmente desejo de levar a obra de missão à frente, divulgar as coisas de qualidade, entendeu? Então nós precisamos disso. E é que eu estou falando com o Flávio. Flávio, nada de ficar com grandes expectativas, porque senão a gente se frustra. Você vai ensinar a fazer a compostagem, ninguém vai fazer. Mas é assim, a gente tem que fazer esse trabalho, montar. O Gestão já deixou as bases para a gente fazer. Quais são as bases? Agora a gente tem que pegar essas bases e, pelo menos mais no pensamento, poder avançar isso. Fazer as pessoas avançarem no pensamento. Até chegar a um ponto que as palavras vão ficar circulando por ali, escritos, falações, né? Discussões, comentários, conferências. Aí daqui a pouco começa a entrar mais as ações, entendeu? Então ele tem que ter. Porque eu, com 75 anos, gostaria que tudo corresse rápido, mas como não é assim, eu vou dando minha contribuição e espero que, é como se fosse assim, a gente tem que olhar o contexto. O contexto é que diz o que a gente pode ou não pode fazer. Né? A missão não era limitado pelo contexto? É. Quando o pessoal diz, mas como é que o senhor fala, mas eu não vejo esse negócio está muito próximo da gente. Ele falou, eu também sinto isso, cara, mas o que é que pode fazer? Tem um tempo. Tempo é Deus, tem um tempo. Então a gente tem que ficar escutando esse tempo e tentar adivinhar o que a gente tem que fazer naquele tempo, qual é a nossa missão naquele tempo, naquela hora, entendeu? Eu acho que nós vamos fazer um bom trabalho. Mas, por favor, vá entrando. Por enquanto, tem algumas pessoas inscritas lá na Voz Messiânica. Mas quem não tiver inscrito, vá lá, www.vozmessiânica, se não me engano.com e tal. Aí lá tem tudo escrito, como é que entra, como é que se faz tal. Entendeu? Vai entrando, vai entrando. Tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Um abração a todos.